A sua colocação é muito interessante. Aliás, quando eu escrevi esse livro, o título inicial era O Observador em Busca de Si Mesmo. Aí eu reeditei esse livro e além do conteúdo que já existia nesse livro, eu coloquei associado ao conteúdo dele a experiência que eu tive numa noite, né, que deu origem a esse livro, uma vivência que eu tive. E naquela época, em 95, muito pouco se sabia de física quântica, muito pouco. Depois, os estudos avançaram e eu fui perceber o seguinte, aliás, a física quântica fala, né, quando a gente fala no observador, nós estamos falando em física quântica. E esse conceito que você falou de você tirar uma foto e a foto do que está fotografando e assim por diante, é a física quântica, né? E quando você exerce a posição do observador, né, você está exercendo física quântica, né? Aliás, olha só que interessante, a física quântica diz o seguinte, que o objeto, ele só existe porque existe o observador ou algo parecido com isso, né? Essa figura do observador é poderosíssima, ela transcende os limites do espaço, do tempo, ela nos arremete para uma outra dimensão, ela sai dessa física convencional, dessa física geométrica, aritmética, da linearidade dos pensamentos, né? E ela nos arremete a uma transcendência do nosso ego. Isso é física quântica. Exercer o observador, simplesmente observar os seus próprios pensamentos, é você exercitar sem saber física quântica. Pois não. É como se estivéssemos em dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Observando de outro ponto. Aliás, a física quântica diz, né, que o elétron, por exemplo, ele está em todos os lugares, né? Ele não está num só lugar. E ele está num lugar, cada vez que o observador observa, ele está num lugar diferente. É interessante isso. Aquele conceito de Pitágoras, né? Deus é um círculo. Ele possui o seu centro em todos os lugares. Todos os lugares. E os seus limites, a sua periferia, em lugar nenhum. Muito bem, meus amigos. Tem mais perguntas? Pois não. Manuel vai ter que ter trabalho para editar essa palestra, hein, Manuel? Alô? Pois não. Boa noite, professor. Boa noite. Então, o senhor estava falando do tempo, que a gente faz meia dúzia de coisas e o dia já acabou. Eu estava aqui meditando nesse assunto, aí eu falei assim, caramba, será que a gente está passando por uma transição, que a Terra está em transição, mas nós ainda não estamos conseguindo acompanhar essa transição e que a gente deve tentar acompanhar? Mas como é que a gente vai conseguir acompanhar essa transição que apareceu assim tão rápido, mas tão lento? Sem dúvida. A pergunta é, estamos em sintonia com essa nova frequência vibratória? Estamos em sintonia e preparados para essa transição? Ou vamos ficar para trás? Ou vamos ficar no ritmo antigo, no ciclo antigo? Será que vamos conseguir passar de ano? Será que vamos conseguir acompanhar esse ciclo? Ou vamos ter que repetir novos ciclos? Certo? O simples fato de nós estarmos aqui falando sobre isso, questionando isso, já é um grande avanço, já é um grande progresso, já é a nossa vontade de progredir, de acompanhar e de nos melhorar, certo? O simples fato de nós estarmos aqui reunidos, buscando um propósito maior, já é um grande mérito para todos nós, porque nós não estamos em casa assistindo uma novela, ou num bar, que não vejo nada de errado também, desde que nós saibamos manter o nosso padrão vibratório, certo?
Mas estamos aqui, olha, nós estamos num dia de semana, saindo de nossos trabalhos, de nossos afazeres, e numa palestra aqui, reunidas, conversando sobre um propósito maior. Só isso já é um sinal de que nós estamos, pelo menos, tentando acompanhar. E pode ter certeza que estamos conseguindo. Agora, a pergunta é exatamente essa: será que nós estamos preparados? Será que nós estamos em sintonia? Vamos então fazer por onde? Ler bons livros, exercitar a respiração e lembrar da prática de não fazer aos outros aquilo que não queremos que faças a nós. Entendeu? As coisas não são complexas, não são complicadas, são simples. O ser humano é que complica. A grande verdade, ela é simples e óbvia. A mente humana é complicada. Então, doutor, se pois não. O planeta está nessa transitoriedade, né? Se ele está indo mais rápido e a gente deve acompanhá-lo, então se a gente conseguir se manter, né, digamos, nessa velocidade, então a gente evolui mais rápido? Então, se a gente conseguir, né, o que fala-se é o seguinte, né, o planeta ele está dando um salto. O planeta Terra, ele vai deixar de ser um planeta de expiação e passa a ser um planeta de regeneração. O próximo evangelho é o evangelho que foi pregado por Buda há 6 séculos antes na Índia, o evangelho do mentalismo. Por quê? Porque a humanidade naquela época já estava preparada no evangelho do amor. Então novas lições naquela época foram dadas para aquele povo que viveu ali no Extremo Oriente, certo? Nós vamos passar de ano. O próximo evangelho vai ser o evangelho do mentalismo. Só estão aptos a esse novo aprendizado aqueles que passarem de ano no evangelho do amor. É só desenvolvendo o chakra cardíaco que nós estaremos aptos a desenvolver o nosso chakra coronário, o chakra de ligação com o nosso eu divino, o chakra que vai nos ligar e desenvolver as nossas capacidades telepáticas, a nossa intuição. É uma nova humanidade, é uma nova evolução. Mas para isso nós temos que estar preparados e alicerçados no desenvolvimento do chakra cardíaco, nas lições simples e fáceis do Evangelho do Amor. Certo? Então essa pergunta você deve fazer para você mesmo. Será que eu estou preparado nas lições do Evangelho do Amor? O quanto eu estou facilitando ou dificultando a vida dos meus irmãos? O quanto eu estou preocupado com as questões existenciais de fato, ou vivo de uma maneira alienada, sem me importar de onde vim, para onde vou, e sem querer saber o que pode acontecer depois, e como é que é o plano espiritual. Então, se nós estamos preocupados minimamente com estas questões, nós estamos tendo algum tipo de evolução nesse sentido, certo? Mas esta pergunta que você fez, você deve fazer para você mesmo. Será que eu estou preparado nas lições do Evangelho do Amor? O quanto eu aprendi a não me preocupar com o dia de amanhã? Porque ser cristão é você subentender que a gente tenta aprender as lições daquilo que o Mestre nos deixou, certo? Então, o quanto eu aprendi isso? O quanto eu deixo de me preocupar pelo dia de amanhã e me entrego a uma força maior e vivo o presente? Qual é o grau de dificuldade que eu me coloco para os meus irmãos? Será que de fato eu estou fazendo aquilo para os outros que eu não gostaria que fizesse a mim próprio? É simples assim, entendeu? É simples assim. E todos nós deveríamos fazer estas perguntas para nós próprios, né? Aí a gente vai tentar entender se estamos ou não preparados para acompanhar esse novo ciclo, esse novo ritmo vibratório que o planeta está nos chamando. Olha só que coisa interessante.
Energia não é positiva ou negativa. Nós damos um sentido a ela de acordo com o veículo, certo? A energia ela não é negativa nem positiva. A energia nuclear ela não é negativa nem positiva. Eu posso usar a energia nuclear para o desenvolvimento da nanotecnologia ou para fazer uma bomba atômica e destruir milhões de seres humanos, destruir o planeta. Então ela é negativa ou positiva de acordo com o veículo que nós damos. O planeta hoje está sendo inundado por um fluxo de energia muito grande. A aura planetária está sendo enxertada, está sendo um fluxo muito grande de energia na aura humana, na aura da humanidade. E essa energia, ela acirra os ânimos ou acalma. Por isso que nós, lembra daquela separação do joio e do trigo? É o que está acontecendo hoje. Aquilo que é bom fica melhor, aquilo que é ruim fica pior. Não está existindo meio termo. Essa energia, ela define. Então ela potencializa tudo de bom e tudo de ruim dentro de nós. Resta saber se nós estamos sabendo direcionar essa energia de uma maneira adequada. Porque a transição já está aí. Não sabemos exatamente o desfecho disso, mas as coisas estão se transformando, estão evoluindo, certo? E estão mudando. E não há mais tempo para se perder tempo. Olha só o que eu disse. Não há mais tempo para se perder tempo. As oportunidades que tínhamos de continuar errantes e voltar aqui, reencarnar 10, 15, 30, sei lá quantas vezes, já era. Pelo que sabemos, nesse ciclo é a nossa última reencarnação. Só voltaremos a fazer parte do ciclo evolutivo do planeta Terra, ciclo evolutivo biológico e espiritual do planeta Terra, se estivermos de acordo com as novas lições, se estivermos vibrando com estas novas energias. Senão, nós vamos repetir de ano em orbes de acordo com a nossa evolução. Porque não existe só a Terra. É uma infantilidade, né? É anti-ciência afirmar que nós estamos sozinhos nesse universo. O planeta Terra faz parte de bilhões de planetas só na nossa galáxia. E quantas galáxias existem? Meu Deus! Os cientistas dizem que existem mais galáxias do que grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Quer dizer, não dá para a gente tentar nem chegar perto disso, né? Então existem uma quantidade infinita de orbes, de planetas habitados, tanto com mais inteligência como menos inteligência. A ciência afirma com todas as letras: a chance de ter vida é 1% de todos os planetas existentes. 1%. Só na nossa galáxia existem 100 bilhões de sóis. Vocês sabiam que existe um Sol bem pertinho da gente? Sabe quantas vezes maior que o nosso Sol? Eu vou falar aqui, mas vocês não vão acreditar. 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol. Aqui pertinho. Então nós achamos que nós somos grande coisa? É impossível não haver vida em outros orbes, né? E segundo um cientista americano, que exatamente o nome dele eu não lembro, mas é um japonês americano, né? Japonês naturalizado americano, um cientista famoso que sempre aparece na mídia. Ele disse o seguinte, que existem 3 tipos de civilizações: grau 1, grau 2 e grau 3. E obviamente, sabe qual é o grau que nós estamos? Qual é o grau? Hã? Qual é o grau? Grau 0. Grau 0. Demos o primeiro passo ao grau 1.
com a era da internet, com a era da globalização, né? Com a era da consciência planetária. A civilização grau 1 é a consciência planetária. O grau 2 é a consciência solar. E grau 3 é a consciência galáctica. Imagina, nós estamos ainda, nem no jardim da infância nós chegamos. Acho que nem saímos ainda do útero de nossas mães. Nem saímos ainda, nem nascemos ainda para a luz. Então, meus amigos, a proposta do observador é romper os elos da personalidade. E quando eu falo do eu vou aqui finalizar essa palestra enfatizando muito bem isso, porque é complicado dizer eu. Nossa, mas que arrogância, né? O eu, que eu é esse? O eu maior não tem nada a ver com a personalidade humana. Vou repetir aqui, não é egoísta, não é invejoso, não se irrita, não quer mal. É totalmente diferente dos atributos da personalidade. Não é arrogante, não é orgulhoso. Certo? Esses são os valores que nós temos que trabalhar. Esta é a reforma íntima que nós temos que fazer, pelo menos, para melhorar um pouco o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos, né? Numa nova oportunidade aqui, se eu for convidado, já está convidado. Eu agradeço. Nós vamos fazer outras abordagens, né, mais específicas sobre a nossa relação com o plano espiritual, né, sobre a nossa característica espiritual, né? Aqui eu estou falando do tema do livro e de autoconhecimento, certo? Mas se nós pelo menos pudéssemos exercer a nossa reforma íntima, né? Fazer uma faxina, já seria uma grande coisa, certo? Agora, meus amigos, o planeta está em reforma, certo? A reforma, o que acontece? É um móvel que eu tiro daqui, coloco ali, é uma parede que eu lixo, é pó para todo lado, é cheiro de tinta, é o caos, certo? Qual é o resultado da reforma? É melhorar, né? É uma coisa muito mais bonita, certo? Então, é isso que está acontecendo com o planeta. Aparentemente no meio desse caos, nós vamos chegar na luz, nós vamos chegar em algo melhor, certo? E nós estamos no meio do fogo, no meio disso tudo agora, né? Refletir, apaziguar o coração, se sintonizar com as esferas superiores, para que de fato nós possamos passar por essa transição da melhor maneira possível, e se lembrar que existe algo muito, mas muito maior do que a nossa pequenez, do que o nosso ego, e nos entregar esta luz, a este algo maior. Meus amigos, eu vou encerrar aqui a palestra de hoje com uma frase de um autor desconhecido, mas eu me identifico muito com esse autor. Ele disse assim: se não houver frutos, se não houver o sabor dos frutos, não tem problema. Valeu o aroma das flores, a cor das flores, o cheiro, a beleza das flores. Mas se também não houver flores, não tem problema. Valeu a sombra das copas, a sombra das folhas das árvores, o frescor, o descanso que nós podemos ter embaixo de uma árvore. Mas também, se não houver árvores, não tem problema. Valeu a intenção da semente.
Mas alguém aqui pode perguntar aqui: ah, mas a boa intenção da semente, o inferno está cheio de boas intenções? E eu digo aqui, não. Nós podemos até errar com boa intenção, mas quem tem boa intenção, certamente está sintonizado com esferas superiores. Agradeço aqui esta reunião maravilhosa, esta vibração aqui deste público extremamente receptivo. Agradeço a oportunidade que eu tive por esse convite, de poder estar aqui e trocar com vocês esta energia. Espero que estas sementinhas aí que nós recebemos possam frutificar em nossos corações, através de um bom livro, através de alguma ações positivas, que possamos levar esta energia para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para aqueles que nos cercam, e que a luz daquele que nos colocou aqui possa cada vez mais brilhar em nossos corações. Uma boa noite a todos.